Quanto é que as pessoas trabalhavam e o que elas faziam no seu tempo livre na União Soviética? O tempo livre sempre foi uma pauta revolucionária. Por causa disso, durante a maior parte do século XX, a União Soviética foi o país com a menor jornada de trabalho do mundo, além de ser, desde 36 da sua nova Constituição, o primeiro país a adotar as férias remuneradas obrigatórias, dando assim para seus trabalhadores uma coisa que eles nunca tiveram antes, que é o direito ao lazer, o direito ao tempo livre, algo que antes era elitizado e impensável antes da Revolução. Por isso, com a pauta do fim da escala 6x1 tomando a força que tomando hoje no Brasil, no debate brasileiro, eu queria falar um pouco mais sobre não só o que significa a força de trabalho, o que significa o nosso trabalho para o capitalismo, mas também falar um pouco mais sobre como foram conquistados esses direitos que a gente já tem, esses direitos que a gente vê hoje como sendo insuficientes, mas que foram conquistados com organização, com sangue, com suor da classe trabalhadora, e também um pouco mais sobre o quão revolucionária é a pauta do lazer, como é importante o tempo livre como instrumento de ação revolucionária, e é claro, como isso reflete nas experiências socialistas. Eu já vou dar esse spoiler aí pra vocês que com mais tempo livre, né, com menos trabalho e mais férias, a galera da União Soviética teve que investir pesadamente em criar uma grande estrutura de lazer, entretenimento, hotéis, férias, todo esse tipo de coisa pra suprir essa necessidade de população, né? Algo que fez com que eles tivessem uma cultura de férias bem diferente da nossa. Mas a gente já chega lá, vamos começar do começo. Desde os princípios do marxismo, o Marx e o Engels já apontavam que o tempo livre é a peça fundamental para a libertação da classe trabalhadora e para a construção do socialismo. Isso porque a jornada de trabalho é a base do sistema capitalista. O que a gente tem que entender é que o trabalhador vende para o seu patrão é a sua força de trabalho, porém o que o patrão recebe é o produto do trabalho. E isso é muito importante, aí que tá o pulo do gato. O trabalho realizado pelo trabalhador transforma aquele produto em algo com mais valor. E é aí que mora o lucro. O mais-valor, ou a mais-valia, como a gente chama, é a diferença entre o preço do trabalho que é realizado pelo trabalhador e o valor do produto final que o patrão recebe. E é por isso também que, mesmo a gente tendo um salto de produtividade gigantesco nos últimos 100 anos, ou seja, conseguindo produzir muito mais com a mesma quantidade de trabalho, a gente não vê isso refletido no salário do trabalhador, não vê isso refletido em mais horas de folga, porque isso seria para o patrão desistir do seu lucro, algo que ele não vai fazer e não vai dividir com o trabalhador. Mas não é só isso. Para o Marx, para o Engels, para o Lenin, essa galera toda no século XIX e XX, já era muito óbvio que a redução da jornada de trabalho era essencial para a criação de seres humanos capazes de entender o valor do seu próprio trabalho, entender aquela produção como sendo sua. É só através do tempo livre que a gente consegue então ter controle sobre o nosso próprio tempo e, portanto, controle sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente produz e para quem a gente produz. E é por isso que desde o começo dos movimentos socialistas eles tiveram como objetivo no mundo inteiro a redução da jornada de trabalho. O próprio 1º de maio, o Dia Internacional dos Trabalhadores, começou graças a um massacre de trabalhadores que aconteceu lá em Chicago, nos Estados Unidos, durante o 1º de maio, que estavam protestando pelas 8 horas diárias. Já lá em 1917, quando a galera trabalhava ali 10, 14 horas por dia, a Rússia do Lenin foi o segundo país do mundo a adotar as 8 horas de trabalho diárias, logo atrás da Revolução Mexicana. E também, em 29, foi o primeiro país a experimentar com 7 horas de trabalho, e em 36, a começar a experimentar com 6 horas de trabalho para profissões de alto risco, profissões que tinham um desgaste maior, e assim, dar exemplo pro resto do mundo. Os países capitalistas tinham que competir com a União Soviética, e portanto, para tentar impedir que a sua classe trabalhadora olhasse para a União Soviética como um espelho, algo que poderia ser um futuro possível para eles tinham que começar a adotar estados de bem-estar, menos horas de trabalho, mais educação, para tentar criar uma classe trabalhadora mais controlada e com menos demandas. Não é à toa que com o fim da União Soviética, vários desses ganhos foram revertidos, né? E a gente vive nesse inferno neoliberal. Essa mesma Constituição Soviética de 36 definiu outras coisas que foram pioneiras no mundo, como por exemplo a obrigatoriedade de férias remuneradas, algo que não existia em nenhum outro lugar. Além, é claro, de coisas que a gente vê como garantida hoje, né? Que são licença maternidade, licença médica, coisas que não eram garantidas na época. Os soviéticos tomaram as mansões, os palácios da burguesia, da nobreza, para criar grandes centros de recreação, de lazer e de saúde, chamados sanatórios, e que eram lugares que eram frequentados pelos trabalhadores no seu tempo livre para não só fazer esportes, mas também cuidar da sua própria saúde. Durante suas férias, os trabalhadores tinham direitos a vouchers que eram distribuídos pelos sindicatos, e não pelas empresas, e que davam a eles acesso a viagens para praias, para resorts, para se hospedar em sanatórios e passar um tempo lá com a família e também tratar problemas de saúde. Só que também, tendo mais tempo livre diariamente, as pessoas tinham que ter mais acesso ao lazer, como por exemplo ir ao cinema, algo que é elitizado no capitalismo, né? O Brasil, por exemplo, tem 3.500 salas de cinema no total, e 1/3 delas estão só em São Paulo. Além, é claro, do preço do ingresso, que é um negócio absurdo. Já o cinema soviético, que era subsidiado
barato e acessível, vendia mais de 4 bilhões de tickets por ano, ou seja, mais ou menos 18 sessões de cinema por pessoa. Além disso, pela primeira vez na história, o esporte tornou algo acessível. Não é à toa que os países socialistas e socialistas lideravam e ainda lideram os rankings de medalhas em todas as competições mundiais. Isso porque era uma combinação de acesso e incentivo ao esporte. Antes da Revolução, existiam 222 clubes esportivos no total em todo o Império Russo, reservados para a burguesia, para a elite, essa galera toda. Porém, depois da Revolução, em 37, 20 anos depois, existiam mais de 96 mil desses clubes. Coisas que até hoje são muito elitizadas nos países capitalistas, como por exemplo botar teu filho numa natação, num escotismo, uma aula de música, eram comuns porque existia acesso. Isso não só dava mais tempo livre aos pais, mas também era uma consequência do entendimento do dever da sociedade para com a criança, né? A criação do novo cidadão socialista era entendido como sendo um dever coletivo e não individual. Tudo isso valia também para a cultura, né? Não só o cinema, mas o teatro, a dança, a música, a leitura, a escrita. A União Soviética foi por maior parte da sua existência o país onde mais se vendia livros no mundo, além de ser o país com maior quantidade de escritores profissionais no mundo. Isso porque tudo isso era valorizado, tinha acesso à educação, à saúde, à cultura e, portanto, ao tempo livre para se dedicar a essas coisas, criando um interesse e criando, no final, uma profissionalização. Era aquela pessoa tomando o controle do seu tempo, tomando o controle da sua produção e podendo praticar aquilo que queria. Isso quer dizer que a União Soviética era um lugar perfeito, sem defeitos, em todo mundo era feliz, fazia... Não, a União Soviética era um país normal, com problemas normais. O negócio é que a gente vive num mundo em que a necessidade do trabalho é muito menor, em que a gente pode trabalhar menos e produzir mais, uma coisa que não é nos passado. A gente não pode fazer isso porque no capitalismo as ferramentas da produção, as ferramentas tecnológicas não servem para melhorar a nossa vida, e sim para gerar mais lucro. E um exemplo muito triste disso são os próprios destinos de vários desses palácios da cultura, do lazer e do esporte que existiam na União Soviética e que hoje estão abandonados, porque já perderam seu propósito. Porque dentro do sistema capitalista onde só importa o lucro, ninguém quer criar seres humanos não alienados, que entendam o seu trabalho, que tenham controle sobre o seu tempo. O que os patrões querem é criar um ser humano alienado, que não realmente tenha acesso ao tempo livre e, portanto, controle sobre o seu próprio trabalho. Eles querem separar o rico do pobre e dar ao rico a capacidade intelectual, física, esportiva, de entretenimento, de cultura, para fazer o que quiser, enquanto ao pobre é reservado apenas a alienação do trabalho. Uma coisa que o Marx falava é que a gente tem que usar como nossa bússola, nosso ideal aí, é que ele queria ver uma sociedade onde a pessoa pudesse caçar de manhã, pescar de tarde e fazer crítica literária à noite, sem necessariamente ser um pescador, ser um crítico literário ou ser um caçador. Ou seja, uma sociedade onde você é muito mais do que seu trabalho, onde a sua profissão não te define, onde você pode fazer tudo aquilo que você tem vontade no seu tempo livre, porque você tem capacidade de fazer isso e acesso a esses meios. A pessoa pode pescar se ela tiver tempo para isso, ela só pode caçar se ela tiver as ferramentas para isso, ela só pode fazer crítica literária se ela tiver as ferramentas intelectuais para isso, se ela tiver educação para isso, algo que não é nos proposto no capitalismo. E é por isso que a gente tem que lembrar sempre que o tempo livre é uma pauta revolucionária.